Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma reunião. Hoje, continuar a licitação, artigo 53 em diante. A gente fez até o 54 na última reunião, mas como é o início das fases do edital, a gente vai rever o 53. Como quem já está acostumado já sabe como funciona, a gente é um grupo de estudo, não é cursinho, não tem nenhum tipo de pretensão de dar aula, qualquer outra coisa. A gente quer estudar com mais gente para poder ter mais ânimo, ter mais incentivo, aprender mais, discutir mais. A ideia é ler a lei e discutir os artigos que a gente acha mais importante e que tenha dúvida para poder esclarecer e chegar na prova e acertar. Então, quem está acompanhando, está gostando, já deixa o like, compartilha o vídeo para chamar mais amigo para estudar com a gente. Quem não conhece, espera, vê até o final, vê se gosta, se acha que o vídeo agregou alguma coisa na sua vida. Se agregou, deixa o like como recompensa aí, deixa o joinha. Hoje a gente tem aqui presente eu, Marcelo, o Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Vamos começar aí os estudos hoje, lei de licitação. E sempre começando os vídeos aí, não são todos, mas a gente está numa maratona aí de falar uma jurisprudência todos os dias de manhã e falar também de um caso de direitos humanos. A gente não sabe até quando, pelo menos os de direitos humanos, eles vão, em breve, né, Marcelo? Eles vão acabar. Mas as jurisprudências nunca acabam, né? Então, acho que é válido continuar com elas aí, pelo menos uma por dia, porque é o que tem mais caído também em prova. Vamos seguindo aí, todo mundo junto. A Essa palavra para o Paulo. a gente pega um julgado de qualquer informativo que seja importante, do STJ principalmente, que é o que está mais próximo do concurso para a magistratura e do ENAM. A gente pega um julgado que tem maior relevância. Quem escolhe a relevância é o Márcio, do Dizer o Direito. Conforme a gente está estudando a jurisprudência, ele coloca muito importante, vai cair, e é esse que a gente traz aqui. Então, vamos começar já a parte de direitos humanos. O Carlos escolheu um julgado, um caso, e vai explicar para a gente. E o Paulo vai falar de jurisprudência selecionada pelo Márcio Cavalcante. Porque o Paulo não deu bom dia para a galera aí. Apresentar o Paulo. Também tem o Paulo aqui. Então, bom dia, Paulo. Tô escondidinho aqui, que eu tô com a voz ruim. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos seguindo. Então, pessoal, a gente vai falar hoje do caso de direitos humanos, que é a impunidade do crime na Fazenda Brasil Verde. Quais são as palavras-chave, né? Então, crime da Fazenda Brasil Verde, se cair na prova de direitos humanos, foi um caso que aconteceu no Pará. Tem alguns detalhes que eu não sei se a FGV cobraria, mas um determinado homem cumprindo o papel que eles chamam naquela região lá de gato, né? O cara que ele recruta pessoas para trabalhar em um determinado lugar. Esse cara tinha um apelido de Meladinho, o nome dele, e ele foi até ali na região do Piauí, chama Barras do Piauí, recrutou alguns homens ali para trabalhar lá no Pará, numa determinada fazenda que ficava uma distância média de 900 quilômetros. São pequenos detalhes que não sei se cairia, mas eu vou estar falando. E esses homens, bem incentivados assim por ele, de trabalhar nessa fazenda, né, a receber salário. Na verdade, era um salário mínimo. Ele prometeu que eles teriam ali um bom tratamento, e esses homens foram trabalhar nessa fazenda, que inclusive volta a falar que é a Fazenda Brasil Verde. Chegando lá, eles tiveram a decepção, né? Foram tratados como escravos, né? Condição análoga de escravo, na verdade, porque não tinham condições de dormitório, eles dormiam em situação precária, a alimentação deles era precária também, eles trabalhavam na época, normalmente de 6 da manhã às 6 da tarde, inclusive tem situações aqui que demonstram que teve um menor de idade que desapareceu na fazenda, ele foi um dos recrutados, ele desapareceu e nunca mais foi achado. E essa fazenda aí
como foi uma situação muito complicada, né? Quem fez esse recrutamento foi um grupo de irmãos chamado Quagliato. Caso caia na prova, Grupo Irmãos Quagliato tem a ver com a Fazenda Brasil Verde. Qual foi o problema? O problema é que houve aí uma instauração de uma denúncia pelo Ministério Público e esse processo foi se arrastando aí durante muitos anos. Inclusive, pasmem com o que vou falar, inclusive, o processo, quando a Justiça Federal declinou competência, o processo sumiu. Simplesmente desapareceu o processo. Aí ficou aquele jogo de empurra-empurra. A Justiça Federal do Pará declinou competência, mais detalhadamente para a Justiça Federal de Marabá, para a Justiça Estadual do Xinguara. E nesse jogo de empurra-empurra, o processo desapareceu. Houve um laço temporal muito grande, nada foi resolvido, até que isso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, vergonhosamente, eu falo vergonhosamente, o Brasil foi o primeiro país na Corte Interamericana a ser condenado por um caso de condição análoga, por tratamento de escravidão a trabalhadores, a condição análoga de escravo. Foi a primeira condenação na corte. Dentre todos os países que ratificaram o tratado, o Brasil foi o primeiro a ser condenado. É uma vergonha, né? Um país democrático, nosso país é um país democrático, aconteceu uma coisa dessa. Inclusive, continua acontecendo até hoje no país, trabalhadores que vivem na condição análoga de escravo. E o país foi condenado, né? Foi a primeira condenação na corte e a quinta do Brasil, né? Na corte foi a primeira em todos os países, mas o Brasil foi a quinta vez que ele foi condenado pela Corte Internacional de Direitos Humanos em relação a esse caso aí, dentre outros que a gente já falou aqui até agora. E a condenação foi qual? Foram duas condenações. A primeira condenação, parte dos trabalhadores tiveram que receber uma indenização de 30 mil dólares americanos e a segunda condenação, 40 mil dólares americanos, que foi em 2000. E também a corte obrigou o Brasil a criar em suas leis internas aqui a imprescritibilidade do crime de escravidão, da condição análoga de escravo. Então, essa foi as principais considerações desse caso aí, Fazenda Brasil aí. Se tiver mais alguma coisa, quiser acrescentar aí, Marcelo ou Paulo, foi isso aí que eu achei importante. Não, muito bom. Foi bem profundo. Então, lembrando, a gente já viu o caso Nogueira de Carvalho versus Brasil, Ster e outros versus Brasil, Garibaldi versus Brasil, Gomes Lund versus Brasil. Agora, vimos o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, que é um caso que a palavra-chave é trabalho escravo, que se cair na prova foi a quinta condenação do Brasil na Corte Interamericana. Foi o primeiro caso de condenação por trabalho escravo. São informações relevantes e que pode vir. E vamos trazer. A gente viu também do índio chucuru, né? Se cair alguma coisa em relação ao indígena, vai ser o chucuru. E eles já pediram em prova só o nome. Então a gente vai esgotar todos os casos que o Brasil fez parte. Depois a gente vai buscar os casos mais importantes que estão na corte e já foram julgados internacionais. Espero que esgotem todos até o dia da prova. Agora o Paulo, que eu fiz a confusão, eu ia apresentar e falar bom dia para ele só depois que o Carlos falasse o caso, mas ficou mais elegante da outra forma. Vai falar qual foi a jurisprudência que ele selecionou. Achei. Isso. Vamos lá. Pessoal, a jurisprudência comentário hoje é o informativo 835 do STJ, agora de 2025, fala sobre a lei de drogas, quando concomitantemente com a caracterização do tráfico,
existe a apreensão de uma arma de fogo. Na apreensão da arma de fogo com o tráfico, tem hipóteses diferentes. Se ficar provado que a arma era usada também para outras finalidades, que não só a proteção da boca, lá, a proteção dos traficantes, que eles emprestavam a arma lá para cometer, para a turminha deles lá cometer roubos, né? Então ele responde por 2 crimes: o tráfico e a posse ou porte ilegal da arma de fogo. Normalmente é uma arma de fogo de numeração raspada, né? Agora, se a arma de fogo tivesse sido apreendida só ali naquele contexto do tráfico, dentro ali do muquifo deles, dentro da boca, sem uma prova ou uma vinculação, uma desvinculação, né, com essa hipótese aí da prática de outros crimes, ele responde pelo tráfico com o aumento de pena da arma de fogo, que está tudo lá na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. A majorante do artigo 40, inciso 4, ela se aplica quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, o sucesso do tráfico, na hipótese em que o crime de porte ou posse de arma é absorvido pelo tráfico. Então, vai ter só aquele aumento, e o crime de porte ou posse não vai ser crime diferente, vai ser absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Armamento, que é a posse ou porte, será considerado autônomo e em concurso material com o tráfico de drogas. Informativo vem do RESP, recurso especial 1.994.424 do Rio Grande do Sul, e o RESP 2.953 do Rio Grande do Sul também, julgado em novembro de 2024. Legal. Vai cair um caso na prova e eles vão falar que um grupo de traficantes estava usando arma, e ele vai te dar informação se a arma era usada apenas para guarda do tráfico ou não. Se for só para guarda do tráfico, só responde tráfico. Se for usado em outra questão, vai responder pelos 2 em concurso material. Ficar atento a isso. Então, vamos começar a leitura da lei de licitação, compartilhando a tela. Acho que compartilhou, né? Capítulo 3, da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio da legalidade mediante análise jurídica da contratação. Então, essa fase você manda para a assessoria jurídica e ele vai fazer o primeiro controle, que é o controle prévio da legalidade mediante análise jurídica. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá 1. Apreciar o processo licitatório conforme os critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. 2. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível. A lei está claramente tirando o juridiquês e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levado em consideração na análise. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo, sob os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital de licença conforme o disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma... Edital de licitação. Encerrada a instrução do processo, sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação. Conforme... Edital de licença, não. Falei errado, né? Então, parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará
a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. Ô, Marcelo, Hum? aproveitando aí, qual que são as fases aí do processo de licitação? A primeira fase é interna, né? Eu tenho interna e externa. A interna é só uma, que é a preparação. Depois você tem o edital. Depois que você lança o edital, você publicou ele, né? Publicação do edital. Daí eu tenho lance e propostas. Depois disso eu tenho os recursos, a homologação. E tem mais uma que eu não estou lembrando. Eram 5 ao todo, né? 4 na externa e uma na interna. A gente Pulou tem o que lembrar, julgamento. a gente tem que lembrar que a fase de habilitação ela ficou por último, né? Ela ficou lá no último. Exato. Então, eu preparo o edital, divulgo o edital, apresento proposta e lance, julgo, habilito, faço recurso e homologo. Então, são 6 externas, uma interna, são 7, na realidade. Preparo, divulgo o edital, apresento proposta e lance, julgo, habilito, faço a fase recursal e homologo. Isso aí. Só corrigindo aqui, a homologação que é a última fase, né? Habilitação fica depois do julgamento. Só para lembrar que isso cai em prova, e lembrando também que se o edital vier previsto no edital, né? A fase de habilitação, ela pode anteceder a fase de apresentação de propostas e a fase de julgamento. Antigamente era assim, né? Eles habilitavam primeiro, mas provavelmente a lei veio a mudar isso aí para poder dar mais celeridade e até dar mais também isonomia, né, no tratamento dos licitantes, porque às vezes de imediato, às vezes o licitante já era inabilitado ali e às vezes se ele participasse da licitação e em seguida conseguisse ali demonstrar que era apto, ele não antigamente, né, ele não conseguia nem participar da licitação se ele não fosse habilitado. Hoje ele pode participar e apresentar a habilitação em seguida, né, o que faz com que mais pessoas tenham a oportunidade de participar. Então a lei deu um pouco mais de isonomia aí para as pessoas que às vezes tem alguma situação ali na empresa delas que ela consegue ali dirimir aquele problema logo depois ali do julgamento das propostas. Então, assim, ela tem a oportunidade de participar da licitação. Um dos motivos em que foi feita essa mudança foi por isso. Muita gente já era desclassificado de imediato, então nem participava do julgamento das propostas. Também a prática administrativa, porque isso começou, salvo engano, com o pregão. O pregão era diferente e tinha fase invertida. E eles viram que trazia uma celeridade boa, porque eu não analiso todo mundo, eu só analiso o vencedor, né? E é mais justo mesmo. Mas, relembrando então, a gente tem a preparação, divulga o edital, apresenta proposta e lance é o terceiro, depois há um julgamento, julgou, habilita, a fase recursal, que agora é única, você tem a fase recursal única, e depois se homologa. E a adjudicação não está nesse ciclo, ela está fora. Parágrafo 4º. Na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões e atas de registro de preço, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável. Então, não tem necessidade de estar em tudo. Pode dispensar a análise jurídica na hipótese previamente definida em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade de contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de edital, instrumento de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Então,
sendo baixo valor, baixa complexidade a contratação, a entrega imediata do bem e a utilização de minutas e editais padronizados, você pode dispensar a análise jurídica. Só uma situação aí, Marcelo, que eu achei importante esse parágrafo 5º, é que a autoridade jurídica máxima competente, que a prova pode trazer, pode trocar aqui, ó, em ato de autoridade jurídica competente e arrancar esse máximo fora do lugar aqui, o que para mim tornaria questão errada. Aqui deixa claro, só autoridade máxima jurídica competente que vai considerar na situação o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, que poderá dispensar essa análise. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratação Pública, PNCP. Parágrafo 1º. Sem prejuízo disposto no caput, é obrigatória a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União do Estado, do DF ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal, diário de grande circulação. Aqui ele está falando bem como, da impressão de CE, de que ele tem que divulgar. O extrato não é o inteiro teor. O inteiro teor vai no Portal Nacional de Contratações Públicas. Agora, o extrato é obrigatório no Diário Oficial da União, do Estado, do DF ou do município. Depende do ente que estiver fazendo a licitação. E no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, além de colocar num jornal de grande circulação. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessado devidamente cadastrado para esse fim. Então, pode ser uma divulgação direta para quem tem cadastro, igual o sistema PUSH que a gente usa para ver as jurisprudências e as leis novas. Quem não sabe o que é isso, no site do Congresso Nacional, do Planalto, você pode se cadastrar para as leis que são sancionadas e eles enviam direto para você pelo sistema PUSH. Assim como o STJ e o STF têm esse mesmo sistema PUSH e você fica sabendo dos informativos. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, aqui ó, teve a homologação, a gente está falando depois da homologação, fase final do processo licitatório, será disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2º desse artigo. Então, o órgão ou entidade nacional é facultativo, ele tem que entender cabível. Os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenha integrado o edital e seus anexos. No Portal Nacional é obrigatória, vai ter que ser feito, serão disponibilizados, e no órgão ou entidade responsável, se ela entender cabível. Capítulo 4, da apresentação de propostas e lance. Marcelo. O prazo mínimo para apresentação de proposta e lance, contado a partir da data de divulgação do edital de licitação, são para aquisição de bens, 8 dias úteis. 8 dias úteis é o prazo mínimo para apresentação para proposta e lance, contado a partir da data de divulgação do edital para aquisição de bens, 8 dias úteis, quando adotado o critério de julgamento de menor preço ou maior desconto. Quem que utiliza esse critério, Paulo? É no pregão, né? Pregão. Então, 8 dias úteis, critério de julgamento, menor preço, maior desconto. 15 dias úteis, na hipótese não abrangida pela linha A desses incisos. Então, hipótese não abrangida por menor preço ou maior desconto,
você vai ter 15 dias úteis. Aqui a gente está usando dias úteis. 2, no caso de serviço e obra. Serviço e obra. 10 dias úteis, quando adotado o critério de julgamento de menor preço ou maior desconto, no caso de serviço comum e obra de serviço comum de engenharia. Então, estamos aqui, 10 dias úteis no caso de obra e serviço, para pregão. 25 dias úteis, quando adotado o critério de julgamento de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais e obra de serviço especial de engenharia. 25 dias úteis. Para que caso é esse, Carlos? É importante, né, esse detalhamento, porque quando ele traz esses dias úteis aí, ele começa lá com a aquisição de bens, que é um critério de maior desconto. Então, quais são os critérios? Se pega a aquisição de bens, maior desconto e menor preço, aí traz 8 dias úteis, que é a primeira, né, que é o mais simples, e todos os casos de aquisição de bens que não é de menor preço e de maior desconto é 15 dias úteis. Aí quando pega serviços e obras, se for serviços e obras de menor desconto e de menor preço e maior desconto, e esses serviços são comuns de engenharia, são 10. Quando a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, é só lembrar na prova. Quando começa a falar que é um serviço especial, obras e serviço especial de engenharia, aí são 25 dias úteis. Lembrando que ele traz dias úteis, né, para apresentação de propostas e lances. Aí vai ter outras coisas abaixo aí. Mas aqui qual que é a modalidade que se usa de licitação? Menor preço e maior desconto a gente usa no pregão. Mas e quando é serviços especiais? Pregão é quando Aí, isso para serviço comum de engenharia, mas serviço especial não entra no pregão, entra onde? entra na concorrência nesse Entra na caso. concorrência. Então, 25 dias úteis para concorrência. Porque pode falar na prova, né? Que é um caso que está julgando assim e quer saber o dia e a modalidade. Então, a gente já vai fazendo aqui. C, 60 dias úteis. 60 dias úteis, quando a modalidade de execução for de contratação integrada. Contratação integrada, 60 dias úteis. 35 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação semi-integrada, ou nas hipóteses não abrangidas pela linha A, B e C. 35 dias úteis, semi-integrada. Parágrafo, inciso 3º, para a licitação que adote o critério de julgamento de maior lance é o que, Paulo? Maior lance é leilão, né? Leilão, 15 dias úteis. Leilão, 15 dias úteis. Para a licitação que adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou melhor, técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Estamos falando aqui do que, Carlos? Melhor técnica e conteúdo artístico, É. nós estamos falando aí do concurso. 35 dias úteis. Então, vamos recapitular. Eu não consegui achar nenhuma lógica nos prazos. Mas o primeiro, para aquisição de bens, está fácil. 8 dias úteis para pregão, menor preço ou maior desconto. 15 dias úteis, todos os outros. Serviço e obra, 10 dias úteis. Se o serviço usar o critério de julgamento, menor preço ou maior desconto, e foi serviço comum e obra e serviço comum de engenharia, 10 dias. 25 dias úteis, quando adotado o critério de julgamento, menor preço ou maior desconto, em serviços especiais. 60 dias úteis, contratação integrada. 35 dias úteis, o regime for semi-integrado. Licitação que adote o maior lance, 15 dias. E que adota técnica e preço, ou melhor, técnico e conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventual modificação no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento do prazo dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação da proposta. Os prazos previstos nesse artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzido até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS. Artigo 56. O modo da disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. 1.
Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão sua proposta por meio de lances públicos sucessivos, crescente ou decrescente. 2. Fechado, hipótese em que a proposta permanecerão em sigilo até a data e hora designada para sua divulgação. Parágrafo 1º. A divulgação isolada de modo de disputa fechado será vedado quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto. Então, a utilização isolada no disputa fechada é vedada. A utilização do modo disputa aberto será vedado quando adotando o critério de julgamento de técnica e preço. Então, a aberto é vedada no julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3º. Serão considerados intermediários lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. 2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotado o critério de julgamento. Parágrafo 4º. Após a definição da melhor proposta, se, em relação à proposta classificada em segundo lugar, for pelo menos 5%, a segunda proposta for pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações. Então, se a proposta, em segundo lugar, for pelo menos no valor de até 5% de diferença, pode haver como se fosse uma nova disputa. Como se fosse, não, é exatamente uma nova disputa aberta. Parágrafo 5º. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, a gente está falando licitação e obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicações dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações de despesas indiretas e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários no caso de empreitada por preço global, empreitada em global, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Então, vai utilizar essa planilha que ele vai fazer com um fim exclusivo para adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e balizar excepcional aditamento posterior ao contrato. Aditamento posterior do contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que indicará, tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento da quantia a título de proposta, como requisito de pré-habilitação. Então, poderá, é uma faculdade, exigir na apresentação da proposta a comprovação de um recolhimento de quantia a título de garantia. Agora ele vai dizer quais são os valores. A garantia da proposta não poderá ser 1% do valor estimado para a contratação. Não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º. A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Assinou o contrato, em 10 dias úteis é devolvida a garantia da proposta que fala no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para a contratação. Então, ele não quer assinar o contrato, ele perde esse valor de até 1%. Parágrafo 4º. A garantia da proposta poderá, é faculdade, ser prestada na modalidade de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 dessa lei.
que são as modalidades em garantia, calção, seguro-fiança, seguro-garantia, fiança bancária. Capítulo 4 do julgamento. Serão desclassificadas as propostas que 1. Contiverem vícios insanáveis. Vício sanável não desclassifica, se arruma. Os vícios têm que ser insanável. 2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. 3. Apresentarem preço inexequíveis. Apresentou preço inexequível, está desqualificado. Ou permanecerem acima do orçado estimado para a contratação. 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigida pela administração. Tem que demonstrar a execuibilidade. 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Se for sanável, você mantém, você sana o vício. Mas se tiver desconformidade com a exigência do edital, se insanável, você tem a desclassificação da proposta. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade da proposta poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4 do caput desse artigo. Aqui, o parágrafo 1º, eu vou pedir atenção ao exclusivamente. Quando vem essa palavra, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Fica muito fechado. Mas a verificação da conformidade da proposta, ela é exclusiva em relação à proposta mais bem classificada. Botar atenção aí. Parágrafo 3º. No caso de obra e serviço de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade do sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tido como relevante, observado o critério de aceitabilidade do preço unitário global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Então, aqui vai ser avaliado, no caso de obra e serviço de engenharia, para efeito de avaliação da exequibilidade do sobrepreço. Carlos, qual a diferença do sobrepreço do superfaturamento mesmo? A gente tem duas modalidades que viu na reunião passada. Era sobrepreço. Está fechado o seu áudio, Carlos. Vou responder para o Carlos aqui. Vai lá. A gente ir. O sobrepreço é um valor excessivamente superior ao do mercado. Sobrepreço. O preço do mercado. O superfaturamento é porque a pessoa quer faturar mais. Aí ele faz medições extras, em quantia superior, executa com deficiência ali, maquiando algumas coisas ali, alteração do orçamento inferior em favor do contratado e outras alterações financeiras. Isso aí. E tem uma palavra-chave que está no superfaturamento, que é o dano, né? Ela exige dano. Exige dano. Parágrafo 4º. No caso de obra e serviço de engenharia, serão consideradas inexequíveis a proposta cujo valor for inferior a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Nos contratos de obra e serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre esse último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei. Então, no caso de obra e serviço de engenharia, o que é inexequível? Proposta inferior a 75% do valor orçado pela administração. E a garantia adicional, quando é exigida? Quando eu vou exigir garantia adicional do licitante vencedor? A proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração. Então, é 85%, ela é considerada inexequíveis, então vai haver desclassificação. E se for 85%, eu peço garantia adicional, é isso que está falando.
Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizado o segundo critério de desempate nessa ordem. Isso cai muito. A gente tem o primeiro e o segundo round. Primeiro round, 1, disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Então, primeiro caso de empate, o que vai ser utilizado é a disputa final. 2, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizado registros cadastrais para efeito de atestado do cumprimento de obrigação previsto nessa lei. Então, vai ter a avaliação do desempenho contratual prévio. 3, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homem e mulher no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Então, a gente tem empate, disputa final, avaliação contratual e ações de equidade entre homem e mulher. Se tiver empatado, a gente vai para o round 2. Não, a gente vai para o 4 ainda, depois tem o round 2. 4, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações do órgão de controle. Aqui é aquele compliance, programa de integridade. Parágrafo 1º. Em igualdade de condição, se não houver desempate, será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por 1, empresa estabelecida no território do Estado do DF do órgão ou entidade de administração pública estadual ou distrital licitante, ou, no caso de licitação realizada por órgão, entidade ou município, no território do Estado em que este se localize. 2, por empresas brasileiras. 3, empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico do país. 4, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, que é a Política Nacional sobre Mudança de Clima. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput desse artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento da administração, poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Então, definiu o resultado do julgamento, aquilo é um piso máximo do que a administração pode pagar, mas pode ser negociado condições mais vantajosas com o primeiro colocado, condições mais vantajosas com a administração. Parágrafo 1º. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicial estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do programa licitatório. Capítulo 6 da habilitação. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividido-se em... Então, a gente tem a habilitação jurídica, a habilitação técnica, a habilitação fiscal, social e trabalhista e a habilitação econômica financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações, serão observadas as seguintes disposições. 1. Poderá ser exigido do licitante a declaração de que atendam aos requisitos de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. 3. Serão exigidos documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento da proposta e apenas do licitante mais bem classificado. 4. Será exigido do licitante declaração de que cumpre a exigência de reserva de cargo para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prevista em lei e em outra norma específica. Parágrafo 1º. Constará do edital de licitação
cláusula que exige dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, assegurado na Constituição Federal, na lei trabalhista, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas. Parágrafo 2º. Quando a avaliação prévia do local da execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra, assegurado a ele o direito de realizar vistoria prévia. Ele tem o direito de realizar vistoria prévia. Parágrafo 3º. Para fins previstos no parágrafo 2º desse artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Parágrafo 4º. Para fins previstos no parágrafo 2º desse artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferente para eventuais interessados. Artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: regra geral, não é permitida a substituição ou apresentação de novos documentos. Exceção, sede de diligência para: 1. Complementação de informações acerca de documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. 2. A atualização de documento cuja validade tenha expirado após a data do recebimento da proposta. Parágrafo 1º. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá, é uma faculdade da comissão de licitação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem as substâncias dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhe eficácia para fins de habilitação e classificação, quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver encerrado, não caberá exclusivamente a exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após julgamento. Encerrou a habilitação, eu não posso mais desclassificar o licitante por motivo essa fase. Exceção, fatos supervenientes, esses fatos surgiram após essa fase ou só após o julgamento, ou os fatos só conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Parágrafo 2º. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica de pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício de atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a documentação quanto à qualificação técnica, operacional e profissional só pode ser exigida, ou seja, é restrita quanto ao quê? 1. Apresentação de profissional, devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. 2. Certidões ou atestados
regularmente emitido pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 dessa lei. 3. Indicação do pessoal técnico das instalações e do aparelhamento adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica, que se responsabilizará pelos trabalhos. 4. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 5. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. 6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento da obrigação objeto da licitação. Atenção, TSU, Cartório TJ Santa Catarina 23 CESP, Acórdão TSU 2524 de 21, plenário. Boletim número 375. A exigência na fase de habilitação de certificações relativa ao objeto de licitação afronta o artigo 30 da Lei 8.666, de 35, e o artigo 37, inciso 21 da Constituição. O que caiu no cartório TJ Santa Catarina? Órgão da administração pública abriu pregão eletrônico para a contratação de solução de tecnologia e informação. A proposta, classificada em primeiro lugar na fase de apresentação da proposta, não obteve êxito na fase seguinte, a de habilitação, visto que o concorrente requereu prazo para o cumprimento da exigência da apresentação de certificação de qualidade. Assim, depois de verificada a demonstração fiscal dos concorrentes, foi contratada a segunda proposta mais vantajosa. A despeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Resposta correta. A exigência na fase de habilitação de certificação relativa ao objeto de licitação afronta o caráter competitivo do certame por implicar despesas anteriores à contratação. Repetindo, a exigência na fase de habilitação de certificação relativa ao objeto da licitação afronta o caráter competitivo do certame por implicar despesas anteriores à contratação. Parágrafo 1º. A exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas que tenha valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Parágrafo 2º. Observado o disposto no caput no parágrafo 1º desse artigo, será admitida a exigência de atestado com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitação de tempo e os locais específicos relativos aos atestados. Parágrafo 3º. Salvo na contratação de obra e serviço de engenharia, as exigências a que se refere os incisos 1 e 2 do caput desse artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de característica semelhante, em hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. É a critério da administração, a administração que decide se vai trocar as certidões por outra forma de comprovação. Parágrafo 4º. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidade estrangeira, quando acompanhado de tradução para o português. Tem que traduzir, salvo se comprovado a inidoneidade da entidade emissora. Aqui é a exceção. Em regra, tem que traduzir. Quando não precisa, comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Parágrafo 5º. Em se tratando de atos de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação em período sucessivo ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Então, se tratando de serviço contínuo, o edital pode exigir certidão ou atestado que demonstre
o executado presta esse serviço similar em período sucessivo ou não, por um prazo mínimo que não pode ser superior a 3 anos. Então, ele tem que estar realizando isso nos últimos 3 anos. Ele tem que comprovar com certidão dos últimos 3 anos. Parágrafo 6º. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1 e 3 do caput desse artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação e será admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Posso substituir, então, os profissionais indicados no inciso 1 e 3, que demonstram que tem a capacidade? Pode, mas tem que observar os requisitos. Tem que ser aprovado pela administração e a experiência tem que ser equivalente ou superior. Parágrafo 7º. Sociedade empresária estrangeira atenderão às exigências previstas no inciso 5 do caput desse artigo por meio de apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos 1 e 3 do caput desse artigo. Parágrafo 9º. O edital poderá prever, para aspecto técnico específico, que a qualidade técnica seja demonstrada por meio de atestado relativo a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, em hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Parágrafo 10º. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar atividades desempenhadas por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. 1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para a contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o respectivo campo de atuação, inclusive nas licitações para a contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual. Parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 10º desse artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conte expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntado ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de cópia da constituição do consorciado. Parágrafo 12º. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, não serão admitidos atestado de responsabilidade técnico profissional que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação de sanção previsto no inciso 3 e 4 do caput do artigo 156 dessa lei, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Artigo 68. As habilitações fiscais, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Aqui não tem a habilitação jurídica, está falando habilitação fiscal, social e trabalhista, vai ter a verificação segundo os seguintes requisitos. Isso é porque, Marcelo, cada um dos artigos aí, o 66, o 67, o 68, vem trazendo lá o 66 da habilitação jurídica. A habilitação técnica é o 67. O 68, habilitação fiscal, social e trabalhista. E o 69, habilitação econômico-financeira. Vai trazendo assim especificado. Então, está explicado o motivo. 1. A inscrição do CPF ou CNPJ. 2. A inscrição no cadastro de contribuinte estadual e ou municipal, se houver,
relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e ou municipal do domicílio ou sede do licitante ou outro equivalente na forma da lei. 4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituído por lei. 5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho. 6. Cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º está falando dos direitos trabalhistas. O 33 é aqui embaixo. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre para menor de 18 anos. Parágrafo 1º. Os documentos referidos no inciso do caput desse artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por meios hábeis e a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A comprovação de atendimento disposto no inciso 3, 4 e 5 do caput desse artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. Artigo 69. A habilitação econômica financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva. Tem que comprovar a condição financeira dele de forma objetiva, por coeficiente e índice econômico previsto no edital, devidamente justificado no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação. O que ele pode pedir para comprovar a habilitação econômica financeira? 1. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos últimos 2 exercícios sociais. 2. Certidão negativa de feito sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Atenção, STJ, empresa de recuperação judicial, pode participar de licitação, desde que demonstre a sua viabilidade econômica. Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. Parágrafo 1º. A critério da administração poderá ser exigido declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Para o atendimento de disposto no caput desse artigo, é veda a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índice de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importe em diminuição de sua capacidade econômica financeira, excluída parcelas já executadas de contrato firmado. Então, admite a exigência da relação de compromisso assumido pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômica financeira. É admitida. Parágrafo 4º. A administração na compra para entrega futura e na execução de obra e serviço poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor estimado na obra. O que pode ser? O capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor estimado da contratação. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de índice e valores não usualmente adotado para avaliação de situação econômica financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Parágrafo 6º. Os documentos referidos no inciso 1 do caput desse artigo limitar-se-ão ao último exercício, no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Artigo 70. A documentação referida nesse caput poderá ser 1. Apresentada original, por cópia ou qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. 2. Substituída por registro cadastral, emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nessa lei. 3. Dispensada total ou parcialmente na contratação para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação, para compra geral e nas contratações de produto para pesquisa, e desenvolvida até o valor de, era R$300 mil na lei, mas foi atualizado, R$376.300
353 e 48. Eu não acredito que a prova traga o valor atualizado, sendo bem honesto. Então, é dispensada, total ou parcialmente, a contratação para entrega imediata, tem que ser entrega imediata, e o valor inferior a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compra geral e na contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento até 300 mil, valor atualizado 376, 353 e 48. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão, é uma obrigação, deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Chegamos até o capítulo 7. Vamos parar aí, né? Porque já são 9h01. Ô Maurício, só falta o artigo 71 para encerrar a licitação, porque a gente vê todas as fases e depois começa a contratação direta. Ou só esse artigo 71. Depois é contrato, né? Porque a lei é licitação e contrato. Daí a gente encerra a licitação e começa contrato numa próxima. Essa parte que a gente fez foi bem puxada. Vamos encerrar aqui, daí tem as considerações. Artigo 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, veja, atenção, é encaminhada à autoridade superior, não a máxima, a superior. A máxima era aquela que foi lá atrás para poder dispensar. Então, que poderá a autoridade superior determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. 2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Olha isso aqui, hein? Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Está caindo muito. PGM Minas Gerais, Auditor Fiscal, Cefaz Pernambuco, TJDFT, MP São Paulo 2023. 3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiro, sempre que presente ilegalidade insanável. 4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. Parágrafo 1º. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que dele não dependem, e dará ensejo à apuração da responsabilidade de quem lhe tenha dado causa. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Então, o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Aqui ele está falando por motivo de conveniência e oportunidade, provavelmente. Parágrafo 3º. No caso de anulação e revogação, deverá ser assegurado a prévia manifestação do interessado. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares de licitação. Então, encerramos o artigo 71. Ô, Carlos, o que você achou de interessante? O que você quer compartilhar com o grupo? Essa leitura ela foi bem detalhada, né? Tem muita coisa mesmo, mas o que eu vejo, né, que possa estar caindo em prova é aquela parte, principalmente aquela parte de quando houver ali empate, né, na licitação, que tem os critérios de desempate, né? Os critérios de desempate, eles normalmente ele vem a disputa final, né? Que é o primeiro. Tá certo, vai lá. Então, a disputa final em que os empatados vão apresentar uma nova proposta, que é a primeira coisa. Permanecendo, eles vão para o segundo critério, que é aquela avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, né? Depois, tem um terceiro, que vai a questão da equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Isso. E depois, desenvolvimento solicitando o programa de integridade, que é o compliance. Aí, se nada disso deu certo, né? Aí vem aquela outra situação lá, em que pega primeiro as empresas... Essa parte que fala que pega primeiro empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal
do órgão, entidade de administração pública estadual ou distrital licitante, isso pode ser que futuramente isso aí caia aí numa DI aí, porque teoricamente está dando exclusividade ao território ali, né? Mas está na licitação ainda, não tem nenhuma DI, não tem nada, mas enfim. Então o primeiro critério é esse. Quando nada daquilo deu certo, as empresas estabelecidas no território, o Estado, né? Depois vem empresas brasileiras, empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, empresas que comprovem, né? A prática de mitigação do clima. Então, assim, prática de mitigação do clima ficou em último lugar para desempate. E pode ser que na prova cobre esse, que está muito em voga, essa questão do clima, né? Então, eu acho que é uma das coisas que podem cair, e aquelas questões também daquela questão também dos valores, né? Dos percentuais, dos dias, quer dizer, dos dias para apresentação de propostas e lances do artigo 55 seguintes, que vai ter que repassar aí e dar uma lida em casa, porque se cair numa prova tem muita pegadinha. E o mais importante é combinar os 55 com o tipo de cabimento. Por exemplo, maior desconto e menor preço. Cabe aonde? Cabe na concorrência, mas para serviços comuns cabe no pregão. Se for serviço especial de engenharia, já não cabe. Aí teria que ser lá na concorrência. Então a pessoa vai ter que fazer aí um vínculo entre esse artigo 55 com o outro que trata sobre esse assunto. Mas é isso. E você, Paulo, o que você tem para destacar para a gente? É isso. Essa parte que o Maurício falou é que mais cai aí, é o artigo 60 da lei. No mais, são muitos detalhes, né? Então, eu sugiro vocês pegar o áudio, pegar esse vídeo aí no YouTube e rever várias vezes aí no seu ônibus para o trabalho, no seu carro aí, põe no carro e vai tocando. É isso. Eu chamo a atenção para o artigo 54, que fala sobre a publicação do edital, que ela vai ser feita em diário oficial ou jornal de grande circulação. Para hoje, já são formas um pouco arcaicas já, né? Nessa sociedade da informação, e você vê que é só facultativa a divulgação em sítio eletrônico. Olha só que interessante. Então, isso aí pode ser pegadinha na prova de falar. Hoje em dia, a gente já acha que tudo tem que ser já publicado em sítio eletrônico e tudo mais, a forma eletrônica, mas a lei das licitações ainda está mandando publicar só no diário oficial e em jornal de grande circulação. É uma parte muito extensa. Você vê que a gente demorou para ler dos artigos 53 até o 71 um tempo grande. E isso por quê? Porque tem muita regra. Adianta querer decorar tudo? Não adianta. Então tem que, nesse caso, ler tudo, mas depois decorar o que é mais importante. Então, o que eu acho que também é o mais importante? O artigo 54. O edital inteiro é publicado no PNCP, mas o extrato no Diário Oficial do ente, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles. A palavra usada é essa. A faculdade de divulgação do inteiro teor do edital no sítio eletrônico do órgão federativo e depois admitida no jornal de circulação. A parte aqui do prazo da proposta. Aquisição de bens, é só gravar 8 dias para o pregão, menor preço ou lance, na aquisição de bens, e todos os outros 15. Então, você decorou 8 dias para o pregão, o 15 é para todos os outros, não precisa decorar. Essa parte aqui do parágrafo 2º, serviço e obra, aqui sim, eu acho que precisa de uma leitura bem detalhada, fazer um esquema para guardar. Eu não consigo enxergar uma lógica entre esses prazos, o porquê que é 10 dias para o menor preço e serviço comum, ou maior desconto e serviço comum, 25 dias para o critério de julgamento de menor preço ou menor desconto, serviço especial, 60 dias úteis, contratação integrada, aqui deve ser pelo tempo, que contratação integrada é tudo, né? Tem que entregar a obra pronta para a administração só entrar, daí ok, 35 dias úteis, semi-integrada, e o maior lance 15. Licitação de julgamento técnico de preço,
ou o melhor técnico com conteúdo artístico. 35, a disputa isolada e conjunta é interessante saber também. A isolada, se não me falha a memória, quando eu tenho apenas uma a forma de proposta, a conjunta pode ter mais do que uma, sendo aberta e fechada. Tem que saber, se for aberto e a proposta for por meio de lance público sucessivo, crescente e decrescente. Fechado, permanece sigilo até a hora da votação. A utilização isolada, modo fechado, é vedado quando for menor preço ou maior desconto. Isolada, de modo fechado, vedado menor preço, maior desconto. A utilização aberta, não está falando qual que é a utilização, se é isolada ou conjunto, está falando aberta, quando o critério for técnica e preço, não pode. Aberto não pode quando for técnica e preço. Na parte que a gente estava falando da desclassificação da proposta, acho que não tem muita coisa, e essa outra parte aqui, que é o caso do empate entre duas ou mais propostas. Disputa final, desempenho, equidade, disputa final, desempenho, equidade, e programa de integridade, compliance. Segundo round, empresa estabelecida no território, empresa brasileira, invista em pesquisa e mitigação do clima. Eu acho que o mais interessante é isso. A fase de habilitação é interessante, mas eu não vejo caindo com tanta frequência em prova de concurso jurídico. Alguém quer falar mais alguma coisa, se despedir? Então, a gente fica por aqui. O Carlos abriu o microfone. Pode falar, Carlos. Só agradecer mesmo e bons estudos para todos aí. Até a próxima. Bom estudo, até a próxima. E lembrando, só para terminar, que a gente tem aqui feito um exercício para evitar a ansiedade. Esse exercício é o não reclamar. A gente não está procurando não reclamar das adversidades, das situações, mas sim seguir com toda a fé para chegar ao nosso objetivo. Como é que tem sido a prática, Carlos? Está conseguindo? A gente tem que ocupar a cabeça da gente, né? Com outras coisas, não só com os estudos, né? Você tem que ir para academia, você tem que ter o convívio familiar, você tem que continuar nas suas atividades cotidianas para quem trabalha, né? Seja como advogado, seja aí como auxiliar da justiça, seja como qualquer área que você estiver estudando para concurso público, né? Continue com suas atividades auxiliares, porque o dinheiro também não pode parar de entrar, né? Enquanto você não conseguir ali o seu objetivo final, e continue indo cuidando do seu corpo, né? Jesus já fala na Bíblia, né, que a gente tem que cuidar do corpo da gente, né? Não só do espírito e da alma, mas também do corpo. Né? A ansiedade em determinadas situações é a incerteza daquilo que se espera. Por quê? Porque você não sabe se vai acontecer. Né? A gente fala que a depressão é aquilo que você sentiu e tem trazido isso como forma maçante para sua cabeça. Então, às vezes, a depressão ela pode ser psicológica, como ela pode ser também fisiológica, né? Às vezes, falta de algumas vitaminas no corpo, por exemplo, vitamina D. Falta de vitamina D provoca depressão. Eu não sou médico, não, mas eu leio muito sobre isso. Mas também situações em que você viveu ali no passado uma crise psicológica muito intensa. Vou dar um exemplo muito comum de acontecer. Uma pessoa que perde um ente querido muito próximo, né, e vive ali se lamentando durante muitos anos, às vezes a pessoa contrai até uma doença por causa disso aí. Por quê? Porque isso aí faz o seu corpo ficar em um processo ali de autofagia, né? E isso aí não faz bem para ninguém. Então, a gente tem que se cuidar, tem que ir para academia, tem que tentar fazer uma terapia, fazer uma coisa que você gosta. Vai para o beach tênis, igual o Paulo gosta de beach tênis. Vai para academia, o Marcelo gosta de fazer o pilates dele aí, academia. Viu? Eu não quero interromper, mas um passarinho verde me falou que o Paulo não gosta do beach tênis. Ele gosta das meninas do beach tênis. É diferente.
Ficar sem É áudio. outra história. Tem isso também, né? Nós gosta. As experiências em comum, elas são muito boas, né? Cada um tem sua particularidade. Ninguém vai conseguir chegar no seu objetivo final fazendo a mesma coisa que o outro. Cada um tem sua particularidade no estudo. Né? Eu até conversei com o Marcelo esses dias por telefone, a gente ficou mais de uma hora, né, Marcelo? E a gente começou a perceber que não existe um método de aprovação, existe o seu método de aprendizagem. Cada um vai passar de uma forma. Tem uns que estudam 5, 6 horas por dia e passam. Tem outros que vão fazer a mesma coisa que o outro cara de 5, 6 horas e não vai passar. Entendeu? Você tem que se descobrir e ver qual que é o seu melhor método de estudo. Então, não adianta você querer copiar ninguém. Você tem que se conhecer primeiro. Né? Se conheça primeiro, né? Veja ali qual que é o melhor horário para estudar, qual que é a melhor forma que você tem aprendido mais. Você cumprir horário para poder cumprir meta, isso aí não vai te passar no concurso público. A não ser que você tenha cumprido meta e tenha aprendido tudo aquilo que você aplicou ali no dia a dia. Por isso que eu falo, leitura de lei, por exemplo, igual a gente faz aqui, é 1 hora de leitura de lei. E às vezes ainda fica maçante a leitura de lei 1 hora, dependendo da matéria. Se pegar uma matéria igual a lei de licitação que é de hoje, a matéria é muito maçante, é muito detalhe, entendeu? Então, depois disso, tem que fazer exercício. Não adianta ficar só na leitura de lei, porque as pegadinhas vêm nos exercícios. E ali nos exercícios você vê o que você passou batido. Enfim, é isso. Obrigado aí. Obrigado a você pelos comentários. O Paulo sempre traz uma palavra boa para a gente para encerrar de vez. O que você estudou esses dias, Paulo? É só deixar aqui um abraço para a galera e falar que a gente vai passar para a fase dos exercícios aí. Sigam a gente e vamos que vamos. Vou me tratar aqui. É isso aí. Um abraço a todos. Fica com Deus.